Fala meu povo, sejam todos muito bem-vindos. No nosso vídeo de hoje vamos ter mais um assunto aqui na nossa playlist de recursos humanos, hoje falando sobre recrutamento e seleção de pessoas. Então presta atenção, meu querido aluno e empreendedor, vou trazer de uma forma muito prática e objetiva para vocês como funciona o processo de recrutamento e seleção e os 3 tipos mais utilizados pelas empresas. Então vem comigo que eu vou te mostrar isso. Vamos lá então, meu povo, sem perder tempo, vamos já começar a bagaça aqui. Primeira coisa que eu quero que você entenda, quando nós falamos do processo de recrutamento e seleção, para quem assistiu um vídeo que eu coloquei sobre subsistemas de RH, que a Venato ele traz algo muito importante para nós, porque ele divide em 5 subsistemas, né, recursos humanos. E o primeiro ele trata a respeito do processo de aquisição de talentos, aquisição de pessoas. Quando nós, e aí bem diretamente para você, meu aluno aí que está estudando RH, quando nós fazemos essa ligação dos subsistemas, e o primeiro subsistema tratado por Chiavenato, falando justamente sobre esse processo de aquisição de talento, de funcionário e tudo mais, estamos nos referindo desse processo de recrutar e selecionar pessoas. E eu quero trazer isso de uma forma muito prática para você através desse slide que eu vou te mostrar agora. Então, assim, quando nós falamos em recrutamento e seleção, por mais que nós falamos de um processo, né, faz parte de um processo, mas a palavra recrutar, quando você ouve a palavra recrutamento ou recrutar, nós estamos falando desse verbo de enxergar talentos, de enxergar pessoas e de fazer com que elas se sintam atraídas em trabalhar conosco. Eu quero deixar uma dica de um vídeo já neste momento, vou deixar até o link aqui no nosso descritivo do vídeo. Assista esse vídeo dos estagiários da Google, é um vídeo institucional da Google, já faz um tempinho que eles lançaram, mas ele é muito interessante. Por quê? Porque, cara, não vou dizer todo mundo, porque é muita gente, né? Mas a grande maioria tem esse sonho de trabalhar numa grande empresa. E falando de Google não seria diferente. E traz a imagem, o posicionamento dos estagiários diante da Google, né? Como eles cara, se sentem confortáveis, felizes, realizados de fazer parte dessa empresa. E por outro lado, a Google, quando ela fala do processo de recrutar as pessoas ou seja, de atrair atenção, de fazer com que os melhores, cara, queiram trabalhar com eles. Olha que fantástico. Imagina, você tem uma empresa e você consegue despertar nas pessoas o desejo dos melhores quererem trabalhar para você. É o que acontece na Google. Os melhores universitários querem trabalhar para eles, e esse processo de recrutamento é graças à grandeza da marca Google, né, que faz com que isso aconteça. Então, o que a gente pode já transformar em pensamento, em direção, tudo isso que a gente está falando, que quando nós temos uma força de uma marca, quando nós temos uma possibilidade de atrair as pessoas, a gente utiliza essa captação de talentos através do processo de recrutamento, ou seja, eu trago de fora para dentro, faço com que esses caras queiram por algum motivo trabalhar para mim. Automaticamente, quando eu chamo a atenção desses talentos, que é o processo de recrutamento, para ficar bem claro, eu tenho que selecionar realmente aquele que se encaixa com o perfil na qual a minha empresa busca para o momento. Tá dando para entender, galera? Eu chamo a atenção do meu talento por algum motivo, né? Lembra da Google aí? Só de ser a marca Google, todo mundo já quer trabalhar lá. Então chama a atenção desses caras em querer trabalhar, ou seja, eu recruto eles, eu chamo a atenção desses talentos. Quando eles chegam até mim, né, de dentro para fora, quando eles chegam lá dentro, eu vou selecionar a quantidade e dentro da qualidade e da necessidade aquilo que eu preciso para determinado cargo. Perfeito? Resumidamente, essa pequena introdução ela ilustra para nós como funciona o processo
de recrutamento e seleção. Mas eu quero mostrar umas coisas aqui para você nesse slide. Presta atenção nisso aqui, ó. Eu separei a questão aqui, uma questão conceitual que eu acabei de ilustrar para vocês sobre recrutamento e seleção, e vou falar sobre 3 tipos de recrutamento que é extremamente simples para você entender. E se você está estudando isso, fica ligado que você vai compreender de uma maneira talvez ainda mais clara esses tipos de recrutamento, tá? Vamos lá. Primeira coisa, quando nós falamos de recrutamento e seleção, como a gente acabou de dizer, é a disciplina de RH, então, responsável pela atração dos melhores candidatos. Lembram aí do exemplo que eu coloquei do vídeo institucional da Google? Ah, uma dica de filme também. Os Estagiários, vale a pena, tá? Ilustra muito essa força da marca, até um pouquinho de endomarketing, né? A questão de captação de talentos e como eles conseguem mais do que ninguém, talvez, fazer isso com os seus funcionários ou pré-candidatos. Ao ocuparem as vagas de emprego em uma empresa, por meio de testes e entrevistas, o profissional de recrutamento e seleção avalia as competências técnicas e comportamentais. Alô, meu estudante de RH. Cara, quando você for ou você é empreendedor, você precisa, numa entrevista de emprego, você precisa considerar 2 fatores. Fatores técnicos e fatores comportamentais. Exemplo prático e simples. Fator técnico, estou contratando um gerente de finanças. Cara, esse cara precisa saber, sendo redundante no cara, né? Esse cara precisa saber analisar fluxo de caixa, esse cara precisa saber o que é a margem de contribuição, esse cara precisa saber analisar relatórios, enfim, ele precisa ter conhecimento técnico, obviamente, da área de finanças. Então você vai fazer ali uma análise de perfil e de capacidade técnica dele. Ao mesmo tempo, o outro pilar é o pilar comportamental, que tem sido talvez um dos pontos mais exigidos das empresas hoje. Como que esse cara, aquela famosa palavrinha resiliência, como ele está trabalhando sob pressão, qual que é a capacidade dele de viver sobre mudanças. Então esse aspecto comportamental é fundamental, e dentro desses 2 pilares você vai, através desse recrutamento, ou seja, da galera que chegou, você vai selecionar julgando ali as características e pontos que você necessita. Fechou? Recrutar e selecionar. Pessoal, eu coloquei aqui para vocês os 3 pontos básicos ou tipos básicos de recrutamento, tá? Lembrando, se você ainda não se inscreveu aqui no nosso vídeo, aqui no nosso canal, se inscreva, isso é importante pra gente. Vamos lá. Recrutamento interno. No processo de recrutamento interno, as vagas são preenchidas por meio de seleção de funcionários que já atuam na empresa. Gente, depois você pode ler esse PDF, como eu disse, vai estar disponível lá para vocês, aqui no nosso descritivo do vídeo. Recrutamento interno é dar oportunidade para quem já está na empresa. Tá? De uma forma muito simples. Então você vai ter uma vaga para gerente. Cara, vou abrir um recrutamento interno para ver se eu consigo tirar dos caras que já trabalham lá uma oportunidade de promover eles, né? Isso aí fala até um pouquinho de plano de carreira e tudo mais. Então eu faço esse recrutamento interno apenas com funcionários que já estão ali dentro da empresa. Claro, eu vou aí, através desse recrutamento, eu vou selecionar, eu vou ver se eu tenho possibilidade de selecionar alguém que tem o perfil daquele cargo, daquela vaga que eu necessito. Isso é bacana porque, às vezes você vai dar oportunidade, às vezes não, você vai dar oportunidade para quem já está lá talvez há vários anos e tem capacidade, conhecimento, já sabe a cultura da empresa. Isso é uma grande vantagem, é mais fácil, né? Um tiro mais certo. Não tem o índice do turnover, né? Da rotatividade para essa vaga vai ser bem menor. Por quê? Porque você já está conhecendo a pessoa, principalmente o aspecto comportamental que você vai estar ali promovendo. Então isso é uma coisa muito interessante. Por outro lado, tudo tem um ponto negativo. Talvez você trazendo alguém de fora, vem com novas ideias, novas metodologias, com uma criatividade diferente que possa agregar para sua empresa. Então você vai ter que fazer uma análise aí, meu caro analista de RH. Recrutamento externo, tipo 2, né, que as empresas utilizam. Fácil da gente entender também. Se a gente faz captação de talentos interno, o externo, obviamente, a gente vai atrair essa galera de fora para dentro, tá? E aí é o seguinte, vai exigir um processo mais detalhado, principalmente quando nós falamos nos 2 aspectos de análise técnica e comportamental, né? Talvez esse processo seletivo, às vezes me perguntam assim, professor,
Qual é o tempo certo de um processo seletivo? Eu já vi empresas que fazem quase que, meu Deus, né, 6 fases, 7 fases. Cara, você precisa primeiro fazer um processo seletivo, um processo de recrutamento e seleção que seja viável para o teu negócio. Tá? Que tenha a cara e que seja funcional para a tua empresa. Não adianta, eu vou fazer 200 processos de recrutamento e seleção, ou seja, de etapas, né, melhor dizendo. Mas, às vezes você com 2, 3 etapas, você consegue filtrar, né, você consegue recrutar e selecionar a pessoa na qual você necessita. Tá? Então não tem às vezes necessidade de fazer tantas etapas. Então você precisa aí ter esse feeling, essa sensibilidade, né? Mas não deixar escapar nada. No recrutamento externo, pessoal, como eu disse, os aspectos comportamentais principalmente é um pouquinho mais difícil, porque as pessoas às vezes elas falam que você quer ouvir numa entrevista, então você vai ter que ter uma habilidade para tentar de alguma forma entender um pouquinho desse perfil que está vindo, tá? A grande vantagem de você fazer esse recrutamento externo, que é o oposto do que a gente falou no interno ali, você consegue trazer ideias novas, né, cara? Você consegue trazer pessoas às vezes com gás novo para trabalhar, que tenham passado por outras empresas e pode trazer coisas legais para a sua empresa também. Tá? Então isso é algo muito interessante. E o terceiro e último tipo de recrutamento que eu quero trazer aqui para vocês é o misto. Gente, misto, os dois. Vamos poder abrir oportunidades internas, mas também de olho lá fora, para que a gente realmente consiga identificar o melhor perfil de funcionário. Show? É isso aí, galera. Se você curtiu esse vídeo, então não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, compartilhar e não se esqueça de fazer o download do nosso PDF gratuito. E bora administrar junto. Um beijo para todos, até mais!